E nesse vídeo eu vou contar aqui pra vocês por que eu escolhi o PlayStation como minha plataforma de consoles preferida. Vamos lá pro vídeo, vamos conferir. Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Sandro, você tá aqui no canal Em Análise e hoje a gente vai bater um papo do porquê que eu escolhi o PlayStation como plataforma favorita, tá? Pra quem ainda não sabe, eu tenho, além do PS5, eu tenho também o Xbox Series S e tenho também o Nintendo Switch OLED, tá? Eu já trouxe vídeo aqui de todos eles, vários vídeos que eu já fiz a respeito de cada um desses consoles com as minhas opiniões a respeito de cada um deles, tá? Se você ainda não conferiu, vai estar tudo linkado aqui no final desse vídeo numa playlist só sobre consoles e afins, passa lá e confere. Mas hoje eu resolvi abrir o jogo aqui com vocês e contar por que eu escolhi o PlayStation como a minha plataforma de consoles preferida, tá? Eu sou do tempo lá do Atari, meu primeiro console foi o Atari. Para quem não conhece o Atari, dá uma pesquisada aí no Google, você vai ver o Atari, o que ele era, quais eram os gráficos que ele tinha e tudo mais, tá? E eu vim evoluindo aí conforme os videogames foram aparecendo. Então, o meu próximo console depois do Atari foi o Mega Drive. Eu fiquei sem ter acesso ao Nintendinho, então eu não tive acesso ao Nintendinho nesse meio tempo, eu tive acesso ao Mega Drive só depois, e junto eu tive algum acesso também ao Super Nintendo, embora eu particularmente não tenha tido, mas cheguei a alugar o Super Nintendo algumas vezes para poder jogar. Eu adorava o Super Nintendo. Para quem não sabe, na época haviam lojas, locadoras de consoles e de jogos, onde você conseguia alugar eventualmente os jogos, as fitas e o console também. E vira e mexe eu alugava o Super Nintendo, embora eu tivesse o Mega Drive, tá? Eu preferia o Super Nintendo do que o Mega Drive, mas eu não tinha grana para comprar o Super Nintendo, então eu acabava alugando aí vez por outra para fazer uma brincadeirinha. Só que eu fiquei com o Mega Drive durante muito tempo comigo, então eu não tive outro console, eu não passei por nenhum outro console até chegar no PlayStation. Quando a Sony lançou o PlayStation lá em 1994, eu fiquei ligadaço, vidradaço nesse aparelho, mas também não tinha acesso a ele. Na verdade, eu tinha acabado de comprar o meu Mega Drive. Eu só fui ter acesso ao PlayStation, ao PS1, na verdade, que é a versão pequenininha do PlayStation 1, só em 2000, 2001, mais ou menos, por aí. E aí foi quando eu fui comprar o meu primeiro PlayStation. Quer dizer, eu tive acesso ao primeiro PlayStation quando já havia saído o PlayStation 2, tá? Então você tem ali de 94 a 2000 foi o intervalo de tempo entre o PlayStation 1 e o PlayStation 2. Foi quando eu adquiri o meu PS1. E depois de um tempo eu peguei o PS2, depois peguei o PS3, depois peguei o PS4, atualmente eu tô com o PS5. Mas o primeiro grande motivo que me levou a ter o PlayStation, a adotar o PlayStation como minha plataforma de console preferida, foi justamente o fato dele ter aparecido no mercado primeiro, por exemplo, do que o Xbox. O Xbox só foi existir junto com o PlayStation 2, ou seja, quando a Sony já tinha reinado absolutamente sozinha durante esses 6 anos entre o PlayStation 1 e o PlayStation 2, é que foi aparecer o Xbox na jogada. Mas aí já tinha uma base de fãs ali que estava curtindo bastante o PlayStation e eu fazia parte já dessa base de fãs. Então ali eu já comecei a ir mais pro lado do PlayStation mesmo sabendo que havia sido lançado o Xbox, eu acabei querendo pegar o PlayStation 2 porque eu já vinha lá do PS1 lá de trás, tá? Então eu dei sequência nesse processo. E no PS2 aconteceu um dos melhores jogos, que na minha opinião até hoje ele é um dos melhores jogos, que foi aparecer o God of War, tá? O God of War, ele apareceu, o primeiro God of War apareceu no PS2 e de lá pra cá é um dos meus jogos preferidos, se não for o meu jogo preferido. Então o que aconteceu? Além da Sony já ter me cativado com o PS1, porque ela ficou durante muito tempo sozinha reinando, embora eu não tivesse o PS1 quando ele foi lançado, mas eu ficava namorando ele o tempo todo. Eu acabava tendo acesso a uma galera que tinha o PlayStation, então eu acabava vendo como é que eram os jogos, como é que eram os gráficos e tudo mais, e fiquei ali secando o PlayStation durante todo esse tempo, tá?
Quando eu finalmente pude ter, eu já estava hypado há anos para querer ter o PlayStation e acabei comprando sem pensar duas vezes, embora já tivesse no mercado, como eu falei, o PlayStation 2, ou tivesse em vias ali de estar no mercado disponível o PlayStation 2, porque eu não lembro exatamente a data, se eu peguei em 2000 ou se eu peguei em 2001, não tenho certeza. Então posso ter pegado ali no momento em que o PS2 foi lançado ou um pouquinho mais para frente, mas eu só tinha grana para pegar o PS1, foi o PS1 que eu peguei. E aí depois que eu tive acesso ao PlayStation 2 e ao God of War, acabou, eu nunca mais olhei ou pensei em olhar para qualquer outra plataforma que não fosse o próprio PlayStation. Embora eu curtisse bastante os jogos da Nintendo, eu já gostava demais dos jogos da Nintendo, eu não tive acesso aos consoles da Nintendo, eu mal vi um GameCube na minha vida presencialmente, tá? Então, onde eu morava, não tinha realmente a disponibilidade do GameCube, então eu acabei não tendo acesso direito a ele. Eu só via, assim, eu achava legal, eu achava interessante, achava bacana aquele CDzinho pequenininho que você colocava lá naquele fogãozinho e começava a rodar ele, achava super legal, mas eu não tive acesso. Então eu acabei me conformando com o PlayStation simplesmente e foi embora, tá? E de lá pra cá, essa paixão aí só foi aumentando e os jogos, os exclusivos da Sony, que a Sony foi construindo ao longo desse tempo, também contribuíram muito para que isso acabasse estreitando ainda mais esses laços aí que existem entre mim e o PlayStation, tá? Eu só fui ter acesso a um Nintendo meu, de verdade, com o Nintendo Switch OLED. Foi o meu primeiro Nintendo, realmente, foi o primeiro Nintendo que eu tive oficialmente, foi o Nintendo Switch OLED. Mas aí já era tarde demais, já estava consolidado na minha cabeça o PlayStation, eu já tinha acesso a todo o histórico de jogos que a Sony colocava aí pra gente, então o Nintendo passou a ser só uma segunda opção de videogame, de console para mim. E o Xbox, eu nem pensava no Xbox até o momento. Eu só comecei a olhar para o Xbox agora, nessa nova geração, quando eu comecei a ver as especificações tanto do Xbox Series S quanto do Xbox Series X e comecei a confrontar o Xbox Series X com o PS5. Mas, apesar do Xbox Series X ter especificações ligeiramente superiores ao PS5, já não tinha mais o que fazer, porque toda a minha base de jogos já era da Sony. Todos os jogos que eu curtia já eram da Sony, então não fazia mais sentido eu pegar o Xbox Series X também, porque aí eu ia acabar tendo dois consoles super high-end, mas eu só ia aproveitar basicamente o PS5, já que o PS5 ia ser de qualquer jeito a minha plataforma principal por conta de todos os exclusivos e de todo esse histórico que eu tô contando aqui pra vocês, tá? Mas aí o que eu fiz? Resolvi pegar o Xbox Series S para fazer um teste, para ver como é que era o ecossistema da Microsoft, como é que se comportava. Eu tinha uma curiosidade muito grande de conhecer o Game Pass, de entender como funcionava e tudo mais, e peguei o Xbox Series S e vi tudo isso acontecer, tá? Realmente, quando eu peguei o Xbox Series S, eu tive uma grata surpresa. Ele é um consolezinho extremamente potente, pro preço, pro custo-benefício que ele entrega para você, ele realmente oferece bastante pelo preço que ele custa, mas ainda assim ele não chega no PS5 nem chega no Xbox Series X. Em termos de resolução, de jogos graficamente mais complexos e tudo mais, você realmente não vai conseguir encontrar no Xbox Series S o que há de melhor. Você vai conseguir encontrar sim jogos com gráficos muito bons, mas que não são o top dos tops, como acontece com o PS5 e com o Xbox Series X. Mas foi extremamente interessante para mim conhecer o serviço da Microsoft e ver ali naquele momento que realmente a Sony estava deixando muito a desejar com relação a serviço, tá? Com relação a jogos, a títulos, para mim, até hoje a Sony tem os melhores jogos disponíveis no mercado, os melhores exclusivos que o mercado de games tem, tá? Isso aí é a minha opinião e ninguém muda ela. Mas o serviço da Microsoft, o Game Pass e as possibilidades que o Game Pass estava oferecendo para mim naquele momento, a partir daquele ponto que eu adquiri o Xbox Series S, eu realmente achei muito interessante e senti uma falta tremenda disso aqui no PlayStation 5. Foi quando finalmente, graças a Deus, a Sony implementou a nova PS Plus, onde você tem basicamente uma Game Pass. Você paga uma assinatura, é uma assinatura até mais barata do que a assinatura do Game Pass, e você tem acesso a mais ou menos 400 títulos de jogos como o Game Pass também tem. É claro que o serviço de assinatura da Sony ainda não chegou na qualidade do serviço da Microsoft em termos de serviços totais. Você consegue, por exemplo, com o Game Pass jogar na nuvem, você consegue utilizar ele também, se você assinar o Game Pass Ultimate, você consegue também utilizar em computador. Então você tem todo ali um ecossistema prontinho já funcionando, rodando
redondinho, tá? E o PlayStation ainda está começando, a Sony está começando agora a colocar e implementar esse serviço, mas é melhor do que nada, é melhor do que o serviço que ela tinha antes, que era a PS Plus padrãozinha com 3 ou 4 títulos que ele te dava aí por mês, e olha lá. Tá? Então, para mim, realmente, agora foi uma evolução muito grande a gente ter acesso aí à nova PS Plus com todo esse catálogo de jogos, inclusive com jogos retrocompatíveis, tá? Eu achei bem bacana, bem interessante. Ainda falta evoluir um bocado aí, você ainda falta ter jogos no Day One, que não tem aqui no PlayStation, mas você vai ter lá no Game Pass, ainda falta ter esse acesso à possibilidade de jogos em nuvem, onde eu possa jogar diretamente do meu smartphone, em qualquer lugar que eu tiver, diretamente da nuvem, e isso a Sony ainda não permite pra gente. Você no máximo tem aí a possibilidade de jogar remotamente utilizando o seu smartphone, mas fazendo uma emulação do PlayStation nele, ou seja, você precisa deixar o PlayStation ligado, conectado, rodando o jogo ali para que você consiga rodar ali por streaming o jogo no seu smartphone, e aí realmente não é bacana, você acaba não tendo a mesma experiência, tá? Mas ainda assim eu prefiro aqui o PlayStation por conta de tudo isso que eu acabei de explicar para vocês, por conta dos jogos, por conta do histórico que eu tenho com a Sony, porque eu aprendi a gostar dos jogos da Sony, porque eu acho os títulos da Sony muito mais interessantes. Tem a galera que faz pouco caso, que não gosta de historinha, não sei o que lá. Opinião de cada um, a minha não muda com relação a isso. Eu acho que os exclusivos da Sony são muito bons e eu prefiro os exclusivos da Sony do que os exclusivos da Microsoft, tá? Embora eu tenha jogado lá o Forza Horizon, embora eu tenha jogado lá o Halo Infinite, eu tenha curtido esses títulos, mas pra mim, God of War, Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West, Spider-Man, Uncharted e tudo mais, pra mim esses títulos realmente ficam muito acima do que os títulos da Microsoft. Mas comenta aqui embaixo pra mim o que você acha disso, qual é a sua plataforma de console preferida, quais são seus títulos preferidos, comenta aqui embaixo pra mim, vamos respeitar a opinião dos outros, cada um tem a sua, eu tenho a minha, você tem a sua, e é isso aí, tá? O mundo é feito de opiniões diversas e vamos respeitar as opiniões das pessoas, tá? Comenta aqui, mas comenta com educação, comenta com consciência daquilo que você tá falando, beleza? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, se curtiu, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, até o próximo vídeo. Valeu!